Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, ele é muito interessante. Faz o seguinte, acompanha no telão aí, está bem grande, para a gente ler numa versão só, né? Mas se você quiser pegar uma caneta para marcar, é importante você marcar os textos bíblicos. Antigamente as pessoas traziam caderno, caneta, e isso é muito bom, porque a gente digere a palavra de Deus. Amém? Livro de Gênesis. O Gênesis, ele é maravilhoso, porque segundo os grandes sábios da Torá, eles dizem que todos os segredos do universo estão no primeiro capítulo e no segundo capítulo de Gênesis. Estão no primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos que se inicia a Bíblia. Olha só, todos os segredos do universo. Se você quer conhecer o fim, você tem que conhecer os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Se você quer saber o que vai acontecer no Apocalipse, você tem que saber os primeiros capítulos da Bíblia. Todos os segredos estão codificados aqui dentro desse livro. E a Bíblia diz assim, que aquele que tem sabedoria, Deus há de revelar a ele. E o Espírito Santo é quem faz isso. Muitos grandes mestres vão ler a Bíblia e não vão conseguir entender nada, ou interpretam-se do seu jeito. Mas quando há a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele traz uma profunda revelação dentro da palavra de Deus. Há um só Deus. O livro de Gênesis revela isso, que há um só Deus e nada foge da sua soberania, porque Ele é Deus, Ele é grande. E quando a gente começa logo no capítulo 1, Deus, ele começa a criar as coisas. Deus, ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Só que para Deus criar qualquer coisa, porque tudo foi criado por Deus, tudo que existe foi criado por Ele, até o mal foi criado por Deus, porque o mal se rebelou contra a luz e se tornou trevas. Mas toda a existência foi criado por Deus. E a primeira coisa que Deus cria, para Ele poder criar, é o alfabeto. A primeira coisa que Deus cria é a palavra, porque para Ele poder falar, para Ele poder se comunicar, era necessário que fosse criado a palavra, o alfabeto. Como que você se comunica com alguém? Como que você fala com alguém? Pela palavra, não é isso? Ei, ô Renato, ô Plínio, ô presbítero, o que a gente está usando? A palavra. Então, para a gente se comunicar, então a primeira coisa que é necessário é a palavra. Se você vai num outro país que você não fala o idioma daquela pessoa, fica complicado para você chegar lá nos Estados Unidos, você não sabe falar inglês, você vai pedir um prato de sopa. Então, para se comunicar com alguém, você precisa da palavra. Diga assim, palavra. Então a primeira coisa que Deus cria é a palavra, para Ele poder se comunicar. E aí no versículo 3, Deus já tendo criado a palavra, então Ele diz, Ele vai falar, Ele vai se comunicar, e pela palavra Ele vai trazer à existência todas as coisas. E Deus vai usar a palavra aqui no livro de Gênesis 10 vezes. Fala assim, 10 vezes. 10 vezes você vai encontrar a palavra aí, disse Deus. Nessas 10 vezes é o suficiente para Deus criar tudo que existe, tudo que precisava existir. E Ele diz assim, e disse Deus, haja luz. Quando a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz, essa é uma palavra de criação. Nessa palavra, no aramaico,
existe um código de criação. É uma palavra criadora. Avrak-davrá. É uma palavra que tem ação. É uma palavra que se movimenta. É uma palavra que age. É uma palavra que faz. É uma palavra que tem ação. Lembra quando a gente ia naqueles circos que tinha nos bairros? Quem lembra dos circos? Já foi em circo, Renata? O que a gente mais gostava de ver era mágico. Quando tinha o programa da Xuxa, a gente gostava de assistir o mágico. Ele tirava da cartola a pomba. Quem que lembra? Da pombinha branca, do mágico. Nada daquilo era mágica, aquilo era ilusionismo. Mas ele falava uma palavra que tem a raiz aqui no aramaico, que era abracadabra. Abracadabra, ela tem a raiz no aramaico, que é avrak-davrá. É essa palavra que Deus usou. O mágico apenas imita, porque na verdade ele não cria, ele é um ilusionismo, é apenas uma apresentação, né? É apenas uma brincadeira, mas Deus está usando essa palavra, abracadabra. A gente, quando era criança, minha mãe falava: não fala essa palavra não, que isso é coisa de bruxaria. Mas na verdade ela tem a raiz no aramaico. E Deus, quando ele diz assim, e disse Deus, lá na Torá está assim, avrak-davrá, abracadabra, haja luz, haja luz, que a luz aconteça, que a luz surja. E pelo poder da palavra, essa que é uma palavra viva. Diz assim: a palavra de Deus é viva. Fala, viva. Isso é para você pegar a palavra hoje, hein? A palavra de Deus é viva. Então quando Deus diz haja luz, aquela palavra, ela vai e constrói a luz. Olha que coisa interessante. Aquela palavra traz à existência aquilo que não existe. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de criar. E Deus diz assim: haja luz. Meu Deus. E quando a luz foi criada, a luz é extraordinária. A luz é algo extraordinário. No ano de 2022, olha quantos anos de existência tem a humanidade. Mas foi no ano de 2022 que a NASA conseguiu inaugurar um telescópio que chama James Webb. Esse telescópio James Webb, ele tirou pela primeira vez uma fotografia do universo com toda a tecnologia que a NASA tinha, de perto. Eu até vou pedir para o Rodrigo colocar no telão. Está aí no telão a foto, Rodrigo? O James Webb, ele tirou uma fotografia do que é a luz no universo, do que é a luz no espaço. E ela é tão maravilhosa, porque cada luz que você está vendo ali, segundo a NASA, essa é uma fotografia original. Isso aqui não é uma IA, é uma foto do James Webb, o maior telescópio da NASA. Depois você pode até pesquisar na internet. E cada luz que você está vendo ali, olha, tudo isso que você vê aqui que parece uma nuvem, na verdade isso se chama nebulosa. São estrelas em formação. O que nós achamos que são estrelas, na verdade aí são galáxias em formação. Enquanto nós estamos aqui, o universo está criando, nesse exato momento, galáxias. E cada luz que você vê ali, ela é uma galáxia, como a nossa. E segundo a NASA, aonde tem cada estrela daquela, cada luzinha daquela que você está vendo, é uma galáxia com bilhões de estrelas. Cada luz que você está vendo ali, dentro dela existe uma galáxia com mais bilhões de estrelas lá dentro, como é a nossa galáxia, a Via Láctea. Como a nossa galáxia,
que é a Via Láctea, impossível para o ser humano passear por toda ela. Segundo a NASA, conseguiu contabilizar até hoje 200 bilhões de galáxias como a nossa. Então, quando Deus disse haja luz, Ele cria toda essa existência que é infinito. Isso, gente, faz a minha cabeça pirar. Quando eu começo a olhar essa foto e eu começo a entender que cada ponto de luz existe dentro deles mais bilhões de estrelas dentro de cada ponto de luz desse, a minha cabeça pira e eu fico imaginando quão grande é o nosso Deus, a ponto de criar o universo. E a Bíblia diz, a ponto de colocar nome para cada bilhões de milhares dessas estrelas. Esse Deus é o meu Deus e é o seu Deus. E eu te pergunto, qual é o tamanho da sua causa para o Deus criador de tudo isso? Olha como o nosso Deus é grande. Olha como o nosso Deus é profundo. Então, tudo que você traz para Deus e você fala assim, isso daí é impossível. Não. Para o Deus que nós servimos, nada disso é impossível. Toda essa galáxia, Deus trouxe à existência quando aí não existia nada. Tudo era escuridão, tudo era trevas, e Deus trouxe à existência. Então, como que poderia o autor de toda essa grandeza não ter poder e controle sobre tudo que acontece aqui? Tudo que você não tem controle, tudo que você não tem domínio, tudo que você não consegue acessar, o autor de toda essa grandiosidade pode e consegue acessar. E você sabe o que é mais extraordinário disso? Que o Deus criador de um universo tão infinito, tão completo e tão extraordinário, a Bíblia diz que Ele criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. Aleluia! Que privilégio para nós termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus. E a gente começa a passear para o livro de Gênesis, e a gente vem para o versículo 6. Parece que ler sem óculos fica melhor do que com óculos. E lá no versículo 6, a Bíblia diz que Deus disse: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus, Ele vai usando a sua palavra, e a sua palavra caminha pelo universo. A sua palavra passeia pelo universo e vai trazendo existência aonde não tem existência. Amém? A palavra de Deus, ela anda, ela caminha, ela cria, ela tem poder de construir. E Deus vai criando. Versículo 9, disse Deus. Versículo 11, disse Deus: produz a terra ervas verdes. Versículo 14, disse Deus: haja luminares. Versículo 20, disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de almas viventes. Meu Deus, como o oceano é algo também inexplicável. Toda essa grandiosidade que nós vemos no espaço é uma grandiosidade dessa debaixo das águas, debaixo da expansão das águas. E tudo isso Deus vai criando, e a palavra dele vai andando pela terra, vai andando pelo globo e vai trazendo existência. A palavra de Deus vai criando. Quem está conseguindo entender até agora? A palavra de Deus, ela vai formando. Deus, Ele libera esse avra que dá vrá, e essa palavra ela vai criando, ela vai trazendo existência aonde não existe nada. Versículo 29, Deus disse assim: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Versículo 24, e disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados, répteis,
E tudo isso a palavra de Deus foi criando. E aí Deus, ele fala no plural, no versículo 26, ele conversa com a sua própria palavra. Fala assim: Deus conversa com a sua própria palavra. E ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e à sua semelhança o criou. Deus, homem e mulher, os criou. Versículo 29. Deus disse de novo, e a palavra de Deus vai tendo efeito. No capítulo 1 inteiro, Deus disse 10 vezes. E 10 vezes a palavra de Deus, ela anda sobre o céu, sobre o universo, sobre o planeta. E ele vai criando, a palavra de Deus vai criando. E uma outra coisa interessante acontece. No capítulo 2, no versículo 2, diz assim: e havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou. Diga assim: descansou. Mas como um Deus tão grande, como um Deus tão onipotente, pode cansar? A ponto de a Bíblia dizer claramente que ele descansou da obra que ele fez. Ele repousou da obra que ele fez. Eu quero dizer algo para você aqui nessa noite, guarda isso no teu coração. Deus, na tua grandiosidade, na tua onipotência, na tua soberania, na tua magnitude, ele descansou. Porque ele está dizendo para mim e para você: descansa, descansa. Tem que haver descanso. Amém? O ser humano não entendeu um princípio de Deus, mas quando você lê a Bíblia, você vai ver que Deus ordenou ao homem plantar 6 anos na terra. E durante o 7º ano, o homem não podia plantar sobre a terra. É proibido o homem plantar no 7º ano na terra. Mas por causa da globalização, da economia mundial, até a galinha lá no sítio que levava 3 meses, 4 para bater, agora em 20 dias a galinha já nasce e já vai para a panela. Não é isso? Lá no sítio a galinha nascia, ficava lá 3 meses, ainda era um frango, não estava pronto não para o abate. Hoje o homem, nessa ganância toda, tudo virou dinheiro, é injeção aqui, injeção ali, vai fazendo o frango em 20 dias nascer do ovo e ir para a panela. É ou não é? Sai fora dos propósitos e sai fora dos princípios de Deus. Deus diz assim: descansou. Versículo 3: e Deus abençoou. Diga, abençoou. Para abençoar ele tem que falar. A palavra abençoar significa falar alguma coisa boa a alguém. A bem soar. Soar é falar, expressar. Som. Soar vem de som. A alguém, bem soar, falar alguma coisa boa a alguma coisa. E Deus abençoou aquele dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, tudo que Deus vai criando, tudo que Deus vai fazendo, ele vai usando a sua palavra. Agora olha só que coisa interessante, versículo 8 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Plantar é diferente de criar. Quando a gente chega nesse versículo, a gente fica assim um pouco com a cabeça quente, tentando entender. Porque quem planta somos nós, eu e você. O que é plantar? É ir ali, preparar a terra, é colocar a semente na terra,
Se você vai colocar uma planta que ela precisa de muda, você pega a muda da planta, você planta naquele lugar, depois você coloca o esterco, depois você rega. Não é isso que é plantar? Plantar não é isso? Quem gosta de planta aqui? As mulheres que gostam de planta, faz assim, levanta a mão. Aí. O Lima, que é jardineiro, como que é plantar, Lima? Tem que cavar a terra, tem que pegar a planta, tem que colocar ali, tem que plantar, depois tem que pôr água, né, irmão Lima? Isso que é plantar. Então Deus, depois de ter criado tudo, olha que coisa interessante, Ele planta um jardim no Éden. Então o Éden não era um jardim, o Éden era uma região aonde Deus plantou um jardim lá dentro. E a Bíblia diz que Ele plantou um jardim no Éden, do lado oriental. E depois que Deus plantou esse jardim, Ele colocou o homem lá dentro. Olha como Deus é bom. Deus preparou tudo para o homem entrar, colhendo, comendo, descansando e cuidando. Deus é extraordinário. Deus é maravilhoso. Deus plantou, Deus já preparou. Entenda isso. Tem muita gente sofrendo hoje, porque não entende que a plantação pertence a Deus. A gente só cuida, a gente só zela, a gente só rega. Então, tudo que você tem, tudo que você já ganhou, não é teu, não foi você quem fez, foi Deus que plantou. Você está apenas cuidando, você está apenas zelando. Deus plantou esse jardim e colocou o homem lá dentro. Esse é o cuidado de Deus. É quando a criança vem ao mundo, a pessoa está grávida, o que acontece? A gente já está aqui correndo atrás do berço, do quarto, das roupinhas, fazendo, como que chama aquele negócio? Chá de bebê, enxoval, né? Assim que fala? Enxoval. Quando a gente era criança, minha mãe falava assim, vai ter um enxoval. A gente achava que era alguma coisa com comida. Enxoval, eu lembro até hoje. Nós vamos no enxoval lá da fulana e tal. A gente chegava lá, era uma chatice. Era todo mundo, ai que bonitinho, isso, aquilo. E a gente, cadê a comida? Que hora que vai passar o salgadinho? O bolo? Não era isso? Que a gente gostava do aniversário. Enxoval a gente não gostava, mas as mulheres amavam enxoval. A gente gostava do aniversário, era um bolo grande com glacê de gordura vegetal em cima, com umas bolinhas duras, que era enfeite, que você mordia, quebrava até o dente se tomasse cuidado dela. O bolo era molhadinho, porque eles molhavam com guaraná, e tinha abacaxi no meio, né? Era uma delícia. Todo mundo comia, a gente ainda levava para casa uns pratos, né? A gente gostava disso. Agora enxoval a gente não gostava não. Enxoval não tinha nada para comer. Não sei se hoje tem coisa para comer no enxoval aí? Chá de bebê. Tem uns que levam coisa de comer. Esses daí vocês podem me chamar, que esses daí é bom. Deus, Ele fez isso. Deus, Ele plantou um jardim pronto para o homem e colocou o homem lá dentro. E Deus falou assim para o homem, pode comer de tudo que tem aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto, nós estamos chegando lá. Olha só, Deus tomou o homem, versículo 15, e pôs no jardim para lavrar, ou seja, para cuidar e para guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do quê? A árvore do quê? Como que você adquire conhecimento? Como que você adquire conhecimento? Para você aprender alguma coisa, como que é que você adquire conhecimento? Você tem que ouvir, é ou não é?
Você só adquire conhecimento ouvindo. Você tem que sentar e ouvir o professor falar, ouvir o seu pai te ensinar, a sua mãe. Filho, olha, essa planta é venenosa. Filho, não fica perto do barranco. Não é assim? Para você obter conhecimento, você tem que ouvir. Então, quando a gente está falando de comer o conhecimento, Deus não está falando de uma fruta, muito menos de um pé de maçã. Porque você pode comer maçã o dia inteiro e você vai continuar do mesmo jeito se você não abrir o livro e se você não comer o livro. E quando a gente fala que é para comer o livro, não é para você se alimentar dele, mas é para você receber o conhecimento que o livro tem. Quem está entendendo? Então Deus disse assim: da árvore do conhecimento não se alimente, não ouça, não escute, porque lá dentro tinha uma árvore que dava o conhecimento. E quando a Eva parou para ouvir Satanás, quando ela parou para ouvir o conhecimento, ela passou a entender quem ela era. O diabo diz assim: no dia em que você comer desse fruto, não era uma planta, um alimento, mas é o dia que você ouvir o que eu tenho para te dizer, para te ensinar, você será igual a Deus. O diabo não mentiu. Tudo que o diabo falou para Eva era verdade. Ela se alimentou daquela verdade e ela passou a ser igual a Deus. Diga assim: Eva passou a ser igual a Deus. Adão passou a ser igual a Deus, porque se alimentaram daquele fruto. Capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Preste atenção. Eis que o homem é como um de nós. Como que o homem era como Deus? Conhecendo o bem e o mal. Ora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs o quê? Querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, eles tinham acesso ao Éden, mas não conseguia pegar o caminho que dava acesso à árvore da vida. Diga assim: eles não podiam pegar pelo caminho da árvore da vida, porque Deus havia proibido por causa dos seus pecados. Então entenda que agora a palavra de conhecimento que trouxe sabedoria e entendimento para o homem afasta o homem de Deus, impede o homem de ter uma comunicação mais real por Deus, para Deus, com Deus. E se você não conseguir abrir a sua mente, você não vai entender nunca, porque essa experiência que você está tendo aqui no livro de Gênesis, ela é supra-racial. O livro de Gênesis não é racional como você imagina. Por isso que os grandes sábios dizem que aqui dentro há códigos de sabedoria nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, que ele revela e mostra o futuro. Que grandes conhecimentos do universo estão revelados aqui dentro. E agora o homem, ele perde acesso. Agora, olha só, quando Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Eles automaticamente percebem que estão nus, ou seja, eles aprenderam sobre malícia. Ah, você está nu. Ah, você está nu, você está pelado, você está pelada. Hoje o ser humano parece estar perdendo isso. Não, não.
pessoa anda pelada na rua, parece que não está. Eu estava vendo um vídeo que minha esposa me mandou daquela bispa daquela igreja Renascer. Como que é o nome dela, Renato? Sônia. Não é bispa, né? Porque o feminino de bispo é episcopisa, né? Ah, para ficar mais fácil colocar o bispa. Mas vamos lá. Perguntaram para ela lá, minha esposa me mandou o videozinho lá do Facebook ou do Instagram, não me lembro, se a mulher podia usar shortinho curto na academia. E ela disse que não, que a gente na academia tem que se portar como um cristão. A gente na academia não é só dentro da igreja. Gente de Deus, massacraram a mulher. Acabaram com a mulher. Eu fiquei pensando, puxa, o ser humano está voltando lá atrás. Porque a pessoa está pelado, não está. É ou não é? A pessoa está pelado, não está, porque está perdendo a vergonha. Hoje as pessoas andam de qualquer jeito. E é crente. É crente. Anda de qualquer jeito por aí. É tão bonito uma mulher elegante. Quando você olha para uma mulher elegante, não para uma mulher vulgar. Quando você olha para uma mulher vulgar, é ridículo. É óbvio que aqueles que não carregam o Espírito Santo dentro deles vão se inflamar por aquilo. Mas quem tem o Espírito Santo jamais se envolve com uma mulher assim. É terrível, traz destruição e desgraça na sua vida. A mulher não precisa se vestir vulgarmente para atrair homens. Porque a mulher que se veste vulgarmente, ela não atrai homens, não. Ela atrai outro tipo de coisa. Mas a mulher, que ela é elegante, ela é fina, ela chama atenção pela sua elegância, pela sua pureza. É ou não é? Você olha assim para aquela mulher elegante, é um poder e tanto, você fica até com vergonha de olhar para os olhos da mulher, de tão elegante que a mulher é. Você não tem nem coragem de olhar para a mulher. Se vocês conhecerem aquela mulher do Bolsonaro que foi presa, vocês conhecerem ela pessoalmente, vocês ficam com vergonha de olhar para ela, de tão fina que a mulher é. E ele desconjuntado, ele usa spray do Avanço. Outro dia ele falou para o deputado: vamos na farmácia ali comprar o spray de Aquicil. Era Avanço ainda, usava Avanço. Como que pode um negócio desse? Então, acho que ele tinha que ser preso só por usar Avanço. Não é? Meu Deus do céu. Gente de Deus. O presbítero está rindo ali porque ele usa o Avanço. Você usa Avanço. Como que chama aquele outro lá? Antigo? Oi? Não sei, seu Axe tem um piorzinho lá. Oi? Não. Tre de machã, como chama? Você usa esse daí, né? Leite de rosa, o Fernando falou que usa. Alma das flores. A elegância, ela é tão importante. Uma mulher elegante. E aí a Eva olhou e ela falou: agora eu estou nua. Adão olhou e falou: agora eu estou nu, estou pelado. Eu imagino que ele ainda era um cara malhado, forte. Não é? Bonitão. Porque não tinha naquela época McDonald's, essas coisas. Eles comiam só fruta, ervas, arava a terra. Acho que ele era um cara muito bonito, porque foi Deus que fez. Mas ele se sentiu nu. Teve que fazer roupa. E olha só esse texto que é interessante. Agora você vai pegar a mensagem, você vai ver como a Bíblia ela tem códigos. No capítulo 3, no versículo 8, diz assim: e ouviram o quê? Vamos lá, igreja, vocês estão acompanhando comigo? Está aí no telão. Capítulo 3, versículo 8. E ouviram. Se vocês precisam me ajudar a pregar, porque aí vocês não dormem, que a minha pregação dá sono. Eles ouviram a voz do Senhor. O que essa voz fazia? Meu Deus. Olha só como o livro de Gênesis é interessante. A voz de Deus passeava pelo jardim.
É forte isso. A palavra de Deus, ela anda. A palavra de Deus, ela caminha. A palavra de Deus criou o mundo, ela tem poder de criação. A palavra de Deus criou a luz. A palavra de Deus criou o universo. A palavra de Deus caminha pelo jardim. Aleluia. E eles esconderam. E quando eles se esconderam, a palavra diz assim no versículo 9: a palavra chamou. Porque para Deus chamar, ele teve que dizer: Adão, Eva, aonde vocês estão? É óbvio que Deus sabia onde estava, mas Deus queria saber se eles sabiam aonde estavam. É uma pergunta que Deus faz para colocar eles no lugar deles. Eu sei onde vocês estão, mas aonde vocês estão? E eles disseram assim: estamos escondidos. E por quê? Por que estamos escondidos? O que vocês fizeram? Vocês se alimentaram da palavra errada. Então, quando a gente se alimenta da palavra errada, a palavra errada nos afasta de Deus. A palavra errada nos faz pecar. A palavra errada desvia o nosso caminho. A palavra errada desvia a nossa direção. Quando eu fazia programação lá na madrugada no rádio, as pessoas que me ligavam de longe pedindo oração, eu falava um jargão que todo radialista, pastor falava: procure uma igreja evangélica perto da sua casa. E é errado, porque muitas vezes a gente está direcionando a pessoa num lugar aonde a palavra está direcionando a pessoa a errar. A palavra está direcionando a pessoa a pecar. A palavra está direcionando a pessoa para longe de Deus, para se afastar de Deus, porque a árvore do conhecimento não estava do lado de fora, estava dentro do Éden. Deus nunca impediu o homem de comer e se alimentar daquela palavra. Deus deu o livre-arbítrio, mas Deus queria que o homem obedecesse, seguisse a orientação da sua palavra. A gente já vai encerrar. E aí, lá no versículo 24, Deus falou assim: vamos colocar o homem para fora, porque pode ser que agora que eles se alimentaram da palavra errada, agora eles se alimentem do quê? Da árvore da vida, e coma desse fruto, e viva eternamente. Deus colocou um bloqueio no caminho, só que esse bloqueio caiu por terra quando Jesus morreu, e ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E Jesus disse assim lá no livro de João capítulo 6, versículo 52: aquele que comer, se alimentar de mim, esse viverá eternamente. Eu vou ressuscitar no último dia. Ei, essa palavra de Deus que anda, essa palavra de Deus que se movimenta, essa palavra de Deus que cria, era o próprio Senhor Jesus. Você tem que entender, não na esfera lógica, porque o mundo espiritual está fora da esfera lógica. Acompanha comigo esse texto no livro do Evangelho de João, no capítulo 1, que ele diz assim: no princípio era o verbo, ou seja, verbo é a palavra, avrá que davrá. No princípio era o avrá que davrá, e o avrá que davrá estava com Deus, e essa palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Ora, se ela era Deus, mesmo assim ela estava no princípio com Deus. Você precisa entender o que é uma atmosfera espiritual fora da lógica humana. E aí ele diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, por essa palavra, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, 10 vezes esta palavra, ela esteve no livro de Gênesis, na criação, criando tudo o que existe. E agora
essa palavra, ela encarna, ela recebe carne, ela recebe vida, e ela caminha entre os homens, aleluia. E a Bíblia diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem, aleluia. Versículo 8, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz, aqui era João. E aí versículo 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Por isso que a palavra de Deus caminha, por isso que a palavra de Deus anda, por isso que a palavra de Deus cria, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. É forte demais. Quando Deus disse assim: haja luz, e você viu toda aquela expansão, toda aquela foto que nós colocamos aí, tudo aquilo, a palavra de Deus, o próprio Jesus andou pelo universo, criando ponto por ponto, e agora ele encarnou. Agora ele é um ser humano, agora ele está entre os homens. E a Bíblia diz assim no versículo 11: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14: o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. O que eu preciso entender isso? O que eu preciso compreender isso? Que quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, Ele está liberando o próprio Senhor Jesus sobre nós. E Ele tem poder de criar um mundo, Ele tem poder de trazer a existência onde não existe. Então a palavra de Deus pode trazer a cura aí aonde você precisa. A palavra de Deus pode abrir porta onde não tem porta. A palavra de Deus, ela pode trazer à existência aquilo que não existe, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Ela é vida. Ela é vida. Glória a Deus. Para a gente encerrar, se você quiser ficar em pé, por gentileza, acompanhe comigo esse texto no telão, Isaías 55:11. Isaías 55, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Quando Deus liberar Jesus até você, Ele não vai voltar para Deus vazio, sem antes cumprir aquilo que lhe foi designado. A palavra de Deus, ela caminha, ela tem vida. A palavra de Deus, ela anda, ela cura, ela traz existência onde não tem. A palavra de Deus caminha entre nós. Um homem sem saber de nada disso, um homem sem saber de nada disso, ele disse assim para Jesus: basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado, porque a palavra não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Aleluia. Se você está com o seu familiar aí, pega na mão dele, com fé, com fé. Se você sentir de falar qualquer coisa para ele, fala para ele, fala assim: a palavra não vai voltar vazia.
palavra não vai voltar vazia. Seja profeta aí onde você está. Abre a sua boca e profetiza. Fala para ele: essa porta vai ser aberta. Essa doença vai ser curada. Esse problema vai ser vencido. Essa causa na justiça vai ser resolvida. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Vamos encerrar essa palavra? Coloca no telão para a gente aí, Rodrigo, bem grande. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. Aleluia. Se você tem uma causa impossível, se você tem um diagnóstico ruim, se você tem uma situação que você não consegue vencer só com a sua mão, do seu jeito, olha para esse texto e pega essa palavra profética. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ei, ela é viva e ela é eficaz. A palavra esteve lá no princípio criando tudo. João diz assim, que por ele nada, sem ele nada disso fora criado. Nada existiu se não fosse por ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E essa palavra encarnou. Ela esteve no nosso meio. E a Bíblia diz que por ele, por essa palavra, nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Eu fico imaginando o carinho que Deus teve por Moisés. Eu fico imaginando o carinho que Deus teve por Abraão. Porque ouviu sem saber quem era, creu na palavra. E a Bíblia chamou Abraão como amigo de Deus. Mas através de Jesus, nós somos mais do que amigos. Irmão, você está numa categoria maior do que Abraão, porque por Jesus, Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você está aqui com um propósito, porque Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de você, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado dos seus desígnios. Então dorme em paz, descanse em paz. Às vezes a gente se vê sem saída, e agora o que eu faço? Descansa, porque a palavra de Deus não vai voltar vazia. Ela é viva e ela é eficaz. Ela não falha. Tudo que você tem apresentado a Deus, aprenda hoje com esse código de acesso. A palavra de Deus, ela tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Deus vai abrir uma porta aí onde você acha que não tem porta aberta. Deus vai abrir uma porta onde você acha que está tudo fechado. Talvez você está lá no fim do túnel, você só está vendo parede. Deus vai abrir uma porta, e Jesus diz assim: eu sou a porta. Você vai atravessar por essa porta, e quando você atravessar por essa porta, sabe o que você vai encontrar? Jesus disse assim: eu sou a porta, aquele que entrar por ela achará pastagem, achará cuidado, achará refrigério, achará descanso. Passe por essa porta. É estreita, é apertada, mas ela te conduz à vida. Espírito Santo, eu coloco esta igreja agora diante do Senhor.
E coloco esta igreja diante dessa palavra viva, que é eficaz. Meu Deus, há pessoas que entraram aqui só pela graça. Meu Deus, há pessoas que entraram aqui praticamente empurradas. Há pessoas que entraram aqui com dúvida. Há pessoas que entraram aqui com questionamento. Eu trabalho para o Senhor, eu faço isso, Senhor, eu tenho designado meu tempo para Ti, porque eu. Há pessoas, meu Deus, que entraram aqui com dúvidas no coração. Eu Te sirvo há tanto tempo, porque eu tenho que passar por isso, porque, meu Deus, a Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Ah, meu Deus, usa essa palavra para penetrar lá no profundo dessa pessoa, lá onde há uma divisão entre o corpo, entre a medula, entre a alma, aonde está o cerne dessa pessoa. E mostra para ela, meu Deus, que o Senhor tem visto, que o Senhor tem olhado, que o Senhor é aquele que sente o sofrimento, e que a Tua palavra caminha com ela, a Tua palavra anda com ela, a Tua palavra dá passos com ela, e que muitas vezes foi a Tua palavra que carregou ela nos braços. Espírito Santo, que o Teu mover aconteça aqui nessa noite, e que o Teu sobrenatural aconteça, e que essa palavra não volte vazia para o céu, ela volte com resposta para aquilo que ela veio cumprir, para o propósito que ela veio trazer aqui nessa terra, para que o Teu nome seja glorificado, para que todos saibam quem é o Senhor, e que o Senhor é Deus, que o Senhor tem o controle, que o Senhor tem o domínio, que o Senhor ainda está no controle do universo, e que assim como o Senhor deu um nome para cada uma daquelas estrelas, o Senhor tem olhado para o que essa pessoa está sentindo, sofrendo, passando, enfrentando. Meu Deus, mostra para ela que o Senhor é Deus da vida dela. Ah, Espírito Santo, cria existência onde não tem, cria existência onde não tem, traz cura aonde para a medicina não existe, abre porta onde não tem. Ah, Espírito Santo, faça com que a chuva caia sobre essa terra seca. Oh, Espírito Santo, nós estamos aqui crendo na Tua palavra, comendo esta palavra, se alimentando dessa palavra. Então quebra grilhões aqui nessa noite, meu Deus, despedaça jugo, quebra os grilhões nessa noite, em nome de Jesus.